como que você conseguiu chegar nesse nível de levantar 10 milhões de dólares para uma empresa? Eu recomendo vivamente trabalhar na empresa dos outros, porque aprender com os erros dos outros é mais barato. Muito barato, é muito, muito barato. E eu acredito que o superpower de qualquer founder tem que ser fazer o que mais ninguém quer fazer e da forma que ninguém quer fazer. O que ele diz é que o impacto que tem na tua vida, nas tuas relações pessoais e em ti próprio é tão grande e tão doloroso que ele, in hindsight, sente que se fosse hoje não fazia. Por isso, o meu conselho é... Não faça. Um bocadinho diferente. Com todo esse contexto, eu achei que você já ia falar, é melhor não fazer. A verdade é que as startups não é um trabalho das 9 às 5. Eu não conheço nenhuma empresa que seja bem sucedida, nenhuma startup que seja bem sucedida a trabalhar das 9 às 5. Trabalhar às 9 às 5, você quer dizer só, tipo, todo mundo só fazendo trabalho, soltou a caneta. Exatamente, e... não dá. Tem alguma sugestão, um conselho para quem tá ouvindo aqui a gente hoje, que já se motivou também, ouvindo o que você falou, sobre essa questão de ser empreendedor também, talvez criar o seu próprio projeto, entrar numa aceleradora, conseguir algum investimento ali. Qual que é o seu conselho hoje para quem tá ouvindo a gente? Sendo aqui um bocadinho polémico. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no B2Bcast. Hoje eu vou conversar com Luiz Valente. Ele é cofundador da iLove, é uma startup B2B, e ele já conseguiu até, inclusive, mais de 10 milhões de dólares em investimento. Ele também foi destaque na lista 30 Under 30 da Forbes. Então a gente vai conversar bastante sobre essa jornada do empreendedor, de construir algo do zero, conseguir realmente investidor, os desafios, né? O que deu certo, o que deu errado em toda essa jornada. Se esse assunto, se esse mundo do empreendedorismo, essa jornada faz sentido para você, você acha esse tipo de assunto muito interessante, esse episódio tá imperdível. Mas antes de começar, se inscreva no canal para não perder nenhum episódio e já aproveita e ativa o sininho também, que aí você recebe a notificação dos próximos episódios, tá bom? Então vamos lá? Luiz Valente, muito obrigado por estar aqui hoje. Realmente a nossa agenda não foi a das mais fáceis, né, para conseguir fazer isso funcionar. Apesar de a gente morar em Oxford aqui, né, então você está trabalhando e viajando bastante. Mas muito obrigado realmente por você ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conversando com a gente. E eu quero já começar perguntando uma dúvida que, obviamente, eu tenho curiosidade. Tudo bem que não funciona mais pra mim porque eu já não tenho mais 30 anos, mas você teve esse título de Forbes 30 Under 30. Como que é isso? Como que você conseguiu esse título e o que significa esse título? Em primeiro lugar, Leonardo, muito obrigado pelo convite, o prazer é meu e obrigado aqui pela paciência com o scheduling. A verdade é que nos últimos meses e este ano foram bastante ocupados por bons motivos. Coisa boa, coisa boa. Pronto, mas fico muito contente por estar aqui. Por isso, os Forbes 30 Under 30, por isso, em primeiro lugar, os factos, por isso foi de facto pronto, foi um título que a Forbes me atribuiu e que atribui anualmente a um conjunto de jovens, por isso é que se pode chamar jovens under 30, acho que sim. Por isso é um conjunto de jovens com menos de 30 anos que, segundo eles, na visão da revista Forbes, se destacam em determinadas áreas. Por exemplo, no meu caso foi na área de Science and Healthcare. Por isso, as seleções normalmente são com base em nomeação, por isso alguém tem que te nomear e normalmente alguém que tem que ter alguma relevância na área onde em que operas. Pronto, e depois há uma fase de júri, há algumas entrevistas, pronto, e depois há o anúncio ou não. Pronto, todos os anos são 30 jovens, por isso 30, under 30, com menos de 30 anos. Interessante. Como que você conseguiu isso? Ora bem, muito obviamente não é iLove, que é a empresa e é o projeto que eu tenho vindo a abraçar já desde 2019, não é obviamente o meu primeiro projeto, mas eu acho que é claramente um dos mais ambiciosos, se não claramente o mais ambicioso.
Pronto, e foi um pouco pelo trabalho que eu e a minha equipa de cofundadores tínhamos vindo a desenvolver na iLove, a visão, a missão, o impacto que nós queremos fazer na vida das pessoas, e um bocadinho o caminho que fizemos que levou a Forbes a reconhecer, pronto, eu diria muito mais do que eu, a reconhecer a equipa, o trabalho e as pessoas que no fundo têm vindo a fazer iLove. Sensacional. E só para dar um contexto também para quem está escutando aqui ou assistindo, o que é a iLove? O que essa empresa faz e o porquê também ela chamou tanta atenção? Claro. Por isso, a iLove é uma empresa, vulgarmente agora diz-se Deep Tech, não é? Por isso, no fundo, uma empresa Deep Tech, quer dizer, não é uma empresa submarinos, de tecnologia no fundo do mar, no fundo é uma empresa Deep Tech, é uma empresa que... por isso a tecnologia está em tudo que nós fazemos, mas há tecnologia já muito mais dominada ou controlada, não é? Em que a maior parte dos problemas de lidar, escalar e entregar esta tecnologia aos utilizadores já foram mais ou menos controlados, e depois há áreas do conhecimento na qual ainda claramente estamos a desbravar. Por isso, se estivermos a imaginar aqui no fundo uma floresta, o Deep Tech é a área da floresta que ainda foi muito pouco explorada, que ainda tem mais perigos, que é mais fácil das pessoas se perderem nela. A iLove, no fundo o que faz é combina 3 áreas do conhecimento: a biologia, a inteligência artificial e a física, por isso a área da fotónica, da óptica, para capturar quantidades massivas de dados biológicos que ajudam depois a treinar modelos de machine learning e deep learning, por isso modelos de inteligência artificial, para selecionar o paciente certo para cada medicamento. Isso é usado neste momento primariamente para ajudar a cortar o tempo e o custo de estudos clínicos, por isso para ajudar farmacêuticas, biotechs e no fundo investigadoras a levar os medicamentos para a mão das pessoas mais rápido. Pronto, e no futuro pode ser usado para personalizar a forma como recebemos cuidados de saúde a uma escala mais massiva. Por isso nós somos uma empresa ainda bastante pequena, por isso nós levantamos mais de 10 milhões, mas somos ainda pouco mais de 30 pessoas, temos a nossa operação maioritariamente na Europa e agora bases nos Estados Unidos e mais recentemente agora no Japão. É um bocadinho, né? Só uns 10 milhões de dólares de investimento. Parece muito, mas em Deep Tech não é assim tanto. Precisa mais, né? Mas vamos lá. Vamos considerar que você começou do zero. Como que você conseguiu chegar nesse nível de levantar 10 milhões de dólares para uma empresa? Qual que foi esse processo? Da ideia até você realmente tirar do papel? Porque você tem esse background técnico. Sim. Ou não? Sim, o meu background é engenharia, sim. Legal. O meu background é em computer science, por isso... uma das partes da iLove é algo que obviamente eu estou muito confortável, a parte da algoritmia, a parte do software, essa é uma parte que obviamente eu estou muito confortável. As outras duas são áreas que não eram claramente o meu background, são áreas do background das minhas cofundadoras, mas não é a minha, primariamente. Por isso eu diria que a primeira coisa, por isso, em resposta à tua pergunta, como é que se levantam 10 milhões, a resposta é: não se levantam 10 milhões à partida. Pelo menos no nosso caso, nós não levantamos 10 milhões de uma vez. Se nós levantamos primeiro 100 mil, depois 2 milhões, entendi, depois 5 e depois pronto. Por isso, em primeiro lugar, isto levantam-se nas famosas rondas. As rodadas, né? Exatamente, as rodadas de investimento, não é? As rounds. Pronto, e depois tem aqueles vulgos termos de pré-semente ou pre-seed, ronda semente, seed, série A, série B. Então você seguiu toda a mesma lógica. Exatamente, pronto. Por isso nós neste momento estamos agora a caminhar aqui na fase série A e a seguir virão outras, série B, série C. Pronto, até eventualmente, obviamente, a empresa deixar de ser uma startup, ou ser vendida, ou ir para a Bolsa de Valores, que é obviamente sempre o caminho.
que pode a empresa seguir. Obviamente, 70% das startups não seguem nenhum destes caminhos e acabam por falir. Que é, obviamente, também é um dos caminhos que, pronto, assim como a morte nos seres humanos, nas startups é um caminho que pode acontecer. É. E como que... Porque eu acho fascinante essa jornada. Você, do nada... É óbvio que nunca é do nada, porque você sempre tem experiência, você junta com pessoas e tal. Mas vamos considerar que não existia nada antes de vocês começarem a fazer alguma coisa. E depois vocês têm realmente já um time, você já tem cliente, já tem um produto Sim. real. Como que foi esse processo realmente de... Beleza, alguém teve a ideia, não sei se foi você, talvez... Foi misto. Eu queria entender essa história. Como que foi isso até vocês terem realmente o primeiro, que foi desse de 100 mil, Sim. Aí teve esse progresso aí. Claro. Eu posso partilhar um bocadinho por isso. Este não é o meu primeiro projeto, eu já tive um projeto meu há muitos anos, também na área da tecnologia, mas não no Deep Tech, e já trabalhei, e isto é uma coisa que eu recomendo vivamente, toda a gente antes de criar uma empresa, principalmente as empresas baseadas em capital de risco, mas não só, eu recomendo vivamente trabalhar na empresa dos outros. Porque aprender com os erros dos outros é mais barato. Muito barato. É muito, muito barato. E, por exemplo, eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com pessoas absolutamente fantásticas numa empresa também Deep Tech, tecnológica, com base em Mountain View, nos Estados Unidos. Claramente de classe mundial. Eu trabalhava diretamente com o CEO, aprendi milhões, maioritariamente o que fazer. Obviamente há sempre algumas coisas que se aprendem, são os tais erros mais baratos, não é? Que nós aprendemos com os erros dos outros. Por isso eu diria que, do meu ponto de vista, a iLove não começa no momento em que nós metemos a primeira pedra, entre aspas, ou que metemos os pés ao caminho, mas a iLove começa no trajeto dos cofundadores. Por exemplo, no meu caso, nas experiências que tive noutras startups, coisas que fui vendo e pessoas que fui conhecendo, e no caso das minhas cofundadoras também. A partir do momento em que, no caso da iLove, eu estava a trabalhar nesta empresa norte-americana e começo a ficar muito interessado na área da medicina personalizada. Eu no meu passado também tive aqui uma passagem por um instituto de desenvolvimento de tecnologia, na qual tive contacto com uma versão muito anterior do que viria a ser eventualmente a tecnologia da iLove. Uma versão muito legacy, quer dizer que já não é a que utilizamos hoje, mas que serviu aqui quase como uma inspiração. E eu na altura mantive, apesar de me ter desligado desse Instituto de Tecnologia, de onde vem uma das minhas co-founders, ou seja, apesar de eu me ter desligado, eu mantive-me sempre com, digamos assim, com uma ligação aqui às pessoas, menos do que ao projeto, mas às pessoas. Pronto, e há aqui um momento em que nós decidimos todos avançar e meter pés ao caminho, e o que fizemos foi juntarmos-nos a um programa de acelerador, um programa de acelerador de empresas, na qual, este programa é um programa financiado primariamente pela European Commission, mas tinha um alcance internacional, e no fundo o que nos permitiu e financiou foi juntar-nos por isso este acelerador era financiado pela Comissão Europeia, mas permitiu-nos juntar-nos na realidade a um programa em Boston, no MIT, que basicamente durante 10 semanas nos obrigou a entrevistar todas as semanas, entre outras coisas, e havia aqui um curriculum, quase que aqui um crash course. Aliás, o programa chamava-se mesmo Crash, e ainda existe, por isso o objetivo é criar ideias completamente transformacionais e inovadoras na área da saúde, e durante 10 semanas obrigou-nos a cada semana a entrevistar 10 pessoas para validar a nossa ideia de negócio. E essas 10 pessoas não podia ser a minha avó, o meu tio, quer dizer, tinha que ser por motivos óbvios. Pharma CEOs, Biotech Executives, tinha que ser todas as pessoas que fossem os Key Opinion Leaders naquela área. E ora bem,
A primeira semana a gente vai à nossa rede, à nossa network, fala com A, fala com B, ok, 10 pessoas. Segunda semana, 20 pessoas. Mas a partir da quarta, quinta semana, tu esgotas aquilo que é a tua rede. E o programa tinha uma regra que era, se tu não fizesse essas 10 entrevistas todas as semanas, estavas fora. Estavas out do programa. Entendi. Então o programa obrigou-nos a ficar resourceful, a ficar mais, com mais recursos, obrigou-nos a acelerar, ou seja, mesmo como, ou seja, a motivação que tínhamos para levar aquela ideia para o mercado, e durante esse programa acabamos por conhecer uma série de pessoas com as quais trabalhamos até hoje. Ao final das 10 semanas tínhamos mais de 120 entrevistas, por isso não só fizemos 100, fizemos 120, e dessas 120 entrevistas saíram 10 letters of intent, por isso cartas de compromisso, é sensacional. 3 delas com farmacêuticas, dizendo, nós falamos com estes cavalheiros, olhámos para a tecnologia deles, olhámos para o que eles estão a fazer, gostamos e queremos trabalhar com eles, com base nessa rede de contactos que criei, na tecnologia que ainda estava, quer dizer, mais uma vez, era uma coisa muito embrionária, quase inspiracional. E nestas cartas de compromisso, nós conseguimos um investimento de 2 milhões. Já foi de 2 milhões? O de 100 mil foi... Foi, entretanto, durante esse período. Entendi, foi antes ainda. Okay. Exatamente. Não, foi exatamente durante essas 10 semanas, há um investimento de 100 mil, que nós acabamos por não aceitar. Entendi. E depois, no final dessas 10 semanas, por isso, meados finais de 2019, recebemos um investimento de 2 milhões que foi transferido em tranches ao longo de 1 ano e meio. Ao fim desse ano e meio... Foi um ganho gigante. Exatamente. Né? Ao fim desse período, levantamos mais 1 milhão da Microsoft e de outra empresa, neste caso nos Estados Unidos. Depois fechamos uma ronda semente de 5 milhões, pronto, e depois temos vindo por aí a levantar mais capital de várias fontes, com investidores em várias geografias. Mas eu diria que o grande truque é perceber, em primeiro lugar, o fundraising é um game. E não é um game, por isso costuma-se muito a falar, principalmente no Reino Unido, no dating game, não é? Não é? O jogo de... e olha-se para as aplicações, como o Tinder e afins, quase como um jogo. O fundraising não é muito diferente da questão do dating. Em primeiro lugar, é um numbers game, por isso é um jogo de números. Por isso, se quiseres fechar 4 ou 5 investidores, vais ter que contactar 200, 300, da mesma forma que se quiseres um encontro via Tinder, tenhas que... Eu falo sem muito conhecimento de causa que eu estou junto da minha companheira. Não, eu estou junto da minha companheira há 15 anos. Por isso, não havia Tinder. Não havia Tinder na confusão em casa. Exatamente, né? Exatamente, por isso. Não, mas eu, ou seja, eu sou bastante interessado com os modelos de negócio das plataformas de dating, e acho que são negócios bastante interessantes, porque o sucesso do cliente é dos poucos negócios em que o sucesso do cliente não é um sucesso para a plataforma, porque se por exemplo, não verdade, porque é? se eles e ele derem sai certo, da plataforma, exatamente, e deixa de ser um cliente. E então eu sempre achei muito interessante como é que tu consegues reter um cliente com o seu insucesso, ou seja, como é que é um produto em que tu tens interesse no insucesso do cliente. Mas pronto, on the side note, o fundraising não é muito diferente do dating, no sentido em que é um numbers game, tu tens que contactar muitos investidores, tens que perceber o que é que eles se importam, por isso, o que é que... E em diversas fases da empresa o investidor vai querer saber de coisas completamente diferentes, por isso em pre-seed, maioritariamente eles vão querer saber sobre a equipa, e eles vão querer saber sobre o quão ambicioso e qual é que é o mercado que tu estás a atacar. E depois vão olhar um bocadinho para alguma defensibility, vão olhar ali para mais uma coisa ou outra, mas primariamente é equipa e mercado. O problema é grande o suficiente e a equipa é a melhor equipa para o atacar. Depois uma fase semente já é diferente, já tens de ter um produto, já tens que ter, principalmente nas deep tech, tens de ter já uma tecnologia um bocadinho mais madura. Depois na série A já é à volta de vendas, já começa a ser execução, capacidade de execução. Série B já é capacidade de escalar, já começa a ser cada vez mais KPIs financeiros. Pronto, por isso o que eu recomendo vivamente, quem estiver a tentar, para já eu recomendo vivamente tentarem, quem quiser
quem realmente tiver paixão por um problema, eu recomendo vivamente o processo de criação de uma empresa. Mas apenas a quem estiver absolutamente obcecado em resolver um problema. Porque caso contrário é muito, e de certeza doloroso, o Leonardo né? também saberás, é muito, é um processo muito difícil, as relações pessoais sofrem muito. Exato. E aquela ideia que se tens é pá, founders, CEOs, cocktails na praia, pá, no iate. O número de vezes, se eu te contar o número de vezes que eu já dormi ali em Stansted e em Gatwick e em Luton porque perdi um voo ou simplesmente porque tenho uma escala e o meu voo chega... isso já me aconteceu N vezes em aeroportos, por exemplo em Espanha. Tenho um voo que chega à noite, sei lá, à meia-noite, e depois tenho um voo logo às 4, 5 da manhã. Nossa. Vou para o hotel, para quê? Vou entre durmo e não durmo, tomar um banho, é hora de acordar outra vez, vou abrir o PC, vou ficar aqui a trabalhar, e isto é muito o dia-a-dia de um founder. Muito. Não é fácil mesmo. Eu lembro que a gente estava conversando a primeira vez... que a gente bateu um papo sobre a questão de talento, né? Porque o sucesso também de uma empresa tem, por mais que, óbvio, que o CEO ali, os co-founders, eles têm a ideia e tem todo o know-how, mas tem um limite que ele tem que começar a contratar para começar a dar toda aquela estrutura de empresa, né? E às vezes isso é crucial num nível de poder a empresa ou dá certo ou dá errado, dependendo do time, né? Então eu queria que você compartilhasse aqui a sua experiência nessa jornada de contratação, porque eu lembro que a gente tinha batido esse papo e você é bem forte nessa opinião, então eu queria que você compartilhasse isso também para as pessoas que estão ouvindo aqui. Não, claro, eu em primeiro lugar vai muito da forma como eu vejo não só a empresa e esta empresa em específico, como a minha função. Por isso, a minha função na empresa, além de cofundador, sirvo como CEO da iLove. E nós temos, por isso eu tenho mais 2 co-founders que estão no negócio e uma é diretora de operações e a outra é diretora científica, Chief Science Officer e Chief Operation Officer. E obviamente têm posições completamente diferentes do negócio. Na minha posição, eu vejo a posição de CEO como primariamente com uma diretiva, por isso uma responsabilidade, que depois se corta em 2. Essa responsabilidade que para mim é drive, o CEO é o responsável por garantir que os recursos que são necessários para a organização estão lá. Este é o primary drive do CEO. Pois há CEOs que são mais product-led e que ajudam muito a guiar o produto. Há CEOs mais finance e commercial-led que fazem vendas. Há CEOs mais internos, mas primariamente o fio condutor a todos estes CEOs é que têm que garantir que os recursos que a organização tem, isto é quase como um pai, não é? Que tem que dar educação, tem que dar ao filho, mas primariamente tens que garantir que o teu filho não morre de fome, tem água, que tem, não é? Que tem um teto, por isso os recursos é o mínimo. E depois, os 2 recursos principais que o CEO tem responsabilidade, um é manter a empresa financiada, por isso keep the company funded, por isso manter o dinheiro no banco, manter os salários, e depois manter a keep the company staffed, por isso manter as melhores pessoas do mundo na empresa e nas posições certas. A primeira parte nós já falamos, não é? Fundraising, como é que manter a empresa financiada. Saudável. Agora, esta é a segunda parte, não é? Que é manter a empresa com as pessoas certas para transformar a organização numa organização de classe mundial. Isto é especialmente importante quando estamos a criar empresas Deep Tech, porque empresas Deep Tech estão a resolver problemas que nunca foram resolvidos, estão a resolver problemas que... E todos nós temos hoje acesso a tecnologias que foram um dia Deep Tech, não é? Por isso...
a própria internet, quer dizer, all the way até, por exemplo, hoje em dia todos nós usamos os LLMs, todos os dias usamos estas ferramentas de inteligência artificial. Há a OpenAI, que hoje em dia todos conhecemos, não foi fundada em 2020 nem em 2021. A OpenAI foi fundada há mais de 10 anos. A OpenAI teve um caminho muito longo de investigação e desenvolvimento, a pegar em tecnologias completamente experimentais, e um dos grandes superpowers que eles tiveram foi recrutar as melhores pessoas do mundo nas suas posições e depois let them cook, não é? Deixá-las fazer, cozinhar a tecnologia da forma que elas achavam melhor. Por isso é uma das minhas primary directives na empresa. O que é que ou seja, qual é a estratégia que nós usamos primariamente? Nós acabamos por usar aqui uma estratégia, porque é uma coisa tão crítica na estrutura da organização. Nós usamos aqui uma estratégia um bocadinho de blitz, aqui uma de guerra rápida, que é um mix entre usarmos aqui um pipeline de vendas para chegar às pessoas. Como assim? Não, por isso, um pipeline, fala-se muito em sales automation, não é? Por isso, automatização das vendas. Um outreach. Exatamente. Nós temos pipelines que nós criamos, que com base num determinado número de features estão constantemente à procura em diversas redes, por isso na internet, em diversas redes sociais e não sociais, estão constantemente à procura de candidatos ou das melhores pessoas do mundo em determinadas áreas, com base numa quantidade de fatores que nós definimos, e depois, quando encontram, fazem outreach e tentam convencer a pessoa a falar connosco. A partir do momento em que a pessoa fala connosco, depois, obviamente, o trabalho é o meu e o trabalho é da nossa equipa e da equipa que me apoia para garantir que a pessoa fique entusiasmada a juntar-se ao processo de recrutamento. Já conseguimos recrutar, eu diria que quase todas as posições séniores que nós fechamos na empresa nos últimos 2 anos foi primariamente, eu até costumo dizer que não vale a pena termos as candidaturas abertas, porque nós acabamos por maioritariamente preencher, sim, através de outreach. Pronto, e usando aqui um funil que é muito comumente, e até ferramentas que são comumente usadas em B2B marketing e em Sales Enterprise. Você usa uma estratégia de marketing, de outreach para contratar. Exatamente. Muito legal. E é no LinkedIn? Como que é? Usamos LinkedIn, usamos Apollo, usamos uma série de outras ferramentas, por isso é muito brute force. Depois centralizamos isso tudo num ATS, num Applicant Tracking System. Entendi. Depois temos algumas rotinas, agora a inteligência artificial ajuda muito. Embora nós tenhamos, e é extremamente importante para nós garantir que não estamos a fazer outreach a pessoas que não são um bom fit para as vagas, porque obviamente não queremos de forma nenhuma perder o tempo ou levar as pessoas a perder o seu tempo. Por isso, ou seja, o próprio fit, né? Exatamente, a própria algoritmia só contacta quando há um fit muito alto, e nós temos ao longo destes últimos 2 anos refinado o algoritmo de forma a aumentar o threshold. Aquilo faz uma classificação interna e nós depois temos subido cada vez mais o threshold antes de fazer esse reach out, e isso obviamente tem-nos ajudado a ter cada vez mais uma taxa de acerto melhor e a fazer contratações absolutamente fantásticas. Sensacional. E tem uma tradição aqui também no podcast que eu peço para contar uma história ou uma estratégia que você criou, que deu muito certo, ou que você se orgulha muito, e uma que deu errada, que as pessoas podem aprender com isso, ou que foi engraçada, que hoje é engraçada depois que passou. Você tem alguma assim top of mind? Mantendo-nos no recrutamento, eu teria várias. Eu diria que uma das estratégias que correu certo, muito certo mesmo, por isso nós desde a inception da empresa que temos tentado usar métodos brute force, e eu acredito que o superpower de qualquer founder tem que ser fazer o que mais ninguém quer fazer e da forma que ninguém quer fazer. Há uma entrevista que eu
gosto muito a um ator de Hollywood, o Will Smith, que lhe perguntam, já há alguns anos, que lhe perguntam alguma coisa do género. Atores agora fantásticos, estão a entrar, New Age, com ferramentas, educados, já com formação clássica que antigamente, pronto, os atores não tinham assim grande formação, era o dom natural, não é? E entretanto cada vez mais veio da academia, pessoas que já vêm com formação e perguntar-lhe, não tens medo desta nova geração, vão-te tirar o trabalho? E dizer, não, porque eles vão ser muito mais talentosos, muito mais inteligentes, mas eu vou trabalhar mais do que eles todos, eu não há hipótese, tipo, eles nunca vão conseguir querer fazer, eles nunca vão conseguir querer fazer o que eu vou fazer, e eles vão me ganhar em experiência, mas eu vou-lhes ganhar em esforço. E esse eu vejo que tem sido o superpower de um founder, e eu creio que tem sido sempre um superpower da iLove. Desde o início, não é? Das tais 120 entrevistas em 10 semanas que deram as tais 10 cartas de compromisso e que depois ajudaram a empresa a levantar a primeira ronda considerável, de mais naquela altura 2 milhões, até as estratégias de recrutamento. Por isso, claramente, eu diria que não ter medo de fazer brute force aos problemas e não ter medo de usar ferramentas de automação e principalmente fazendo reach out às pessoas é absolutamente, isso foi uma das coisas que já me disseram há muito tempo numa das primeiras ventures que eu tive, numa das primeiras empresas, que é a quantidade das pessoas que está disposta a ajudar-te se tu pedires é muito maior do que a que tu pensas. Se tu conseguires ultrapassar este medo do não, não é? Isto agora lembrava-me aqui uma anedota, não é? Que é aquela anedota do rapaz que vai ao baile e acaba por conhecer uma menina e diz à menina, posso lhe dar um beijo? E ela, dá-lhe uma chapada. Que atrevido, acabámos agora de nos conhecer, que atrevido. Você faz isso a todas? Faço. E diz ele, e funciona? Diz, bem, já levei muitos chapos, mas também já beijei muito. Por isso é um bocadinho por aí. Partir deste medo do não, eu acho que é um dos superpowers de um founder, é também muito relevante em overall em marketing B2B. Obviamente que depois, pronto, também se o threshold estiver muito e se a estratégia estiver a ter muito mais nãos do que sims, então, por exemplo, neste caso a estratégia não era boa, não é? Chamar a menina para bailar não é? Não, claramente a estratégia não era boa, mas por isso eu diria que claramente o que funcionou muito, muito bem foi fazer brute force aos problemas, quer seja hiring, quer seja fundraising, e neste momento fundraising é sales, é exatamente a mesma coisa. Ora bem, eu preciso pitch. Exatamente, eu preciso de 10 investidores para fechar a minha ronda, ou 5 investidores, ou 3. Para esses 3 eu preciso ter 30 meetings de segundo nível. Para ter 30 meetings de segundo nível preciso ter 100 meetings de primeiro nível. Para ter 100 meetings de primeiro nível necessito enviar 500 e-mails. Para ter, e é um pipeline, é exatamente, e é quase matemático. Interessante. Por isso é o que correu bem. O que correu mal, eu diria que, e entrando aqui um bocadinho dentro do negócio, uma das coisas que correu mal foi fazer, há uma frase muito conhecida em inglês que é culture eats strategy for breakfast. E eu acho que houve momentos na empresa em que demos alguma primazia não só à estratégia, mas também às vezes às competências técnicas, e há pessoas que têm competências técnicas absolutamente fantásticas, mas a verdade é que se tu encaixares o Messi, não é, no modelo de jogo do Real de Madrid há uns anos atrás, quando, por exemplo, estava lá o José Mourinho e afins, a verdade é que o Messi não ia conseguir ter o espaço que tinha no Real Madrid, a equipa não estava a jogar para ele, o sistema de jogo não ia funcionar e ia ser um jogador plenamente banal. E eu acho que várias vezes houve, por exemplo, eu estou-me aqui a lembrar de uma contratação, e hoje somos, portanto, ficámos amigos e já nos cruzamos várias vezes e ficámos amiguíssimos, mas houve uma contratação que é uma pessoa tecnicamente absolutamente irrepreensível,
que nós na altura relocalizamos de um país para o outro. Nossa. E que ao fim de 2 semanas estava toda a gente a dizer epá, isto não vai correr bem. E era uma pessoa que se mudou com a esposa e com filhos. Nossa, mudou a vida. Mudou a vida e nós tivemos uma conversa e dissemos, olha, claramente isto não vai funcionar, pois não, e a pessoa admitiu, não, isto não vai funcionar. Nós assumimos o erro, mantivemos a pessoa on the books por mais 5 ou 6 meses. Nossa. We took the loss. Pronto, aí é um bocadinho também a cultura da empresa. Muita gente vai dizer para não, tipo hire fast e hire slow and fire fast. E eu diria que é importante, quando não estar a funcionar, reconhecer rapidamente, mas há aqui uma componente humana que é muito importante para nós. E um dos motivos pelos quais, que eu ainda não disse aqui, nós conseguimos ter world class talent e talento de classe mundial dentro da empresa, não é só porque temos as melhores estratégias e porque a tecnologia é boa e porque temos uns investidores, pronto, como a Microsoft que trazem alguma credibilidade, mas a verdade é que estamos a resolver problemas de pessoas e estamos a desenvolver produtos que nós queremos que tenham impacto em milhões de pessoas que vivem com doenças complexas e sem tratamentos que funcionem. Por isso é um bocadinho quase hipócrita nós estarmos a preocupar-nos com pessoas quando desenvolvemos o produto e depois quando contratamos e despedirmos, pá, não, nós preocupamos com as pessoas que têm doenças, mas as que a gente contratam, a gente já não se importa. Pronto, e isso é algo que, lá está, na altura foi um bocadinho doloroso e foi caro e dispendioso, mas eu acho que foi a decisão certa. Entendi, faz muito sentido. Então vocês são uma empresa que obviamente está focado nessa parte de healthcare. A gente fala muito do paciente final, mas é uma empresa B2B. Exatamente, por isso nós não vendemos absolutamente nada, diretamente ao consumidor, e neste momento trabalhamos primariamente, e eu diria que será assim pelo futuro próximo, com farmacêuticas, empresas de biotech e afins. Faz sentido. Legal, olha, sensacional os seus exemplos, isso que a gente nem combinou também, né? Porque essa questão é muito importante, eu acho, sempre a parte da falha, do erro, porque as pessoas também podem aprender com erros dos outros, né? Sim. E esse tipo de coisa do fit cultural da empresa e do timing da empresa também, porque às vezes se fosse um outro momento ele talvez funcionaria melhor, esse mesmo funcionário. Eu uso muito eu peço desculpa de interromper, Leonardo, mas eu uso muito eu vejo, se calhar porque isso é um dos problemas, eu diria, de viver e de ter uma empresa que it's not just a job. É uma missão, é muito mais do que e há muitas analogias da vida que eu vejo depois na área empresarial, e eu acho que é claramente quase como um casamento, não é? Há pessoas que são um fit numa determinada fase da vida e se fosse noutra fase já não eram, e isso é absolutamente normal. E eu diria que nas contratações é isso, há pessoas que nós contratamos e funcionou absolutamente fantástico. Por exemplo, uma pessoa que nós contratamos e que neste momento é um diretor numa farmacêutica, naquele momento da vida dele fazia-lhe sentido. Neste momento já não faz. Por N razões, por questões pessoais, por questões das ambições que ele queria, que ele tinha, mas houve ali um período dourado de uns anos em que foi um fit absolutamente fantástico de ambos os lados. Se nos tivéssemos conhecido nesta fase, já não lhe faz sentido, e da nossa parte também já não faria sentido. Por isso eu acredito muito que e lá está, isso foi dos erros mais dispendiosos que nós fizemos, que é you can teach. A pessoa pode aprender tecnologia, pode aprender a parte técnica das coisas, mas tu não consegues tu não consegues obrigar a alguém. Isso é quase como aquela pergunta age-old question: como é que tu motivas alguém? E a resposta é: não motivas, tu crias as condições para a pessoa se automotivar, e muito mais numa empresa, numa startup, tu não motivas, ou a pessoa tem aquela motivação, ou tu podes fazer tudo no mundo. Pá, nós temos pessoas na organização que
já estão connosco, obviamente, há alguns anos, e que eu às vezes pondero, pela vida pessoal, pelos desafios que têm para continuar na empresa. São pessoas que às vezes têm filhos com necessidades especiais e a verdade é que as startups não é um trabalho das 9 às 5. Não é um trabalho. Porque não é, eu não conheço nenhuma empresa que seja bem sucedida, nenhuma startup que seja bem sucedida a trabalhar das 9 às 5. A trabalhar às 9 às 5, você quer dizer só, tipo, todo mundo só fazendo trabalho, soltou a caneta. Exatamente, e... não dá, por exemplo. Tu não... Mesmo aqui na Inglaterra, porque tem muito isso, essa mentalidade, né? Os ingleses são mais... eu não... Por isso nós damos flexibilidade, pedimos flexibilidade, pronto, e é muito mais o modelo, por isso... Agora, obviamente, o discurso ficou muito nacionalista e toda, quer dizer, fala-se muito de reviver as glórias da Europa e pôr a Europa como uma potência tecnológica a nível mundial. Mas a verdade, e por muito que me custe, porque eu nasci na Europa e sou europeu e considero-me europeu, mas a verdade é que... a cultura de trabalho que a maioria das empresas tem nos grandes hubs de empreendedorismo como Silicon Valley, como em Boston, como em Nova York, os sacrifícios que estão dispostos a fazer são sacrifícios que a maioria dos founders e a maioria das pessoas na Europa não querem fazer. Não querem, tipo, muitas das empresas e muitos CEOs que eu conheço nos Estados Unidos, em Silicon Valley, por exemplo, há uma aceleradora muito conhecida que é o Y Combinator, que é uma das mais conhecidas. Eu não conheço nenhum founder na Y Combinator que não faça, eu nem digo 12 horas por dia, eu digo 24/7. E eles literalmente acordam, tomam banho, trabalham, comem, trabalham, vão dormir e acordam e that's it again. Estás a ver? E aquilo durante 2, 3, 4, 5, 6 meses. Nossa. E obviamente tem que te fazer sentido. Mas há um motivo pelo qual quase todas as empresas tecnológicas do mundo cresceram nos últimos 50 anos, primariamente nos Estados Unidos. E eu acredito que é primariamente porque são áreas em que chegar primeiro importa, porque criam-se muitas, e pronto, isso então em B2B está amplamente muitos network effects, por isso cria-se ali muitas barreiras depois a novas entradas. Por isso criar um novo Facebook não é difícil, tecnologicamente é fácil, o difícil ou seja, a barreira à entrada é primariamente já na adesão e pronto, e por ser um produto que funciona primeiro que todos os outros. Por isso é que lá está, tem mesmo que fazer sentido, e se a cultura não for certa, se a pessoa não gostar, não vai haver esse alinhamento e as coisas não vão correr bem. Perfeito. Agora a gente chegou na fase final aqui da nossa conversa. Você tem alguma sugestão, um conselho para quem está ouvindo aqui a gente hoje, que já se motivou também ouvindo o que você falou sobre essa questão de ser empreendedor também, talvez criar o seu próprio projeto, entrar numa aceleradora, tentar realmente também conseguir algum investimento ali. Qual que é o seu conselho hoje para quem está ouvindo a gente? Por isso sendo aqui um bocadinho polémico, em primeiro lugar, por isso o CEO da Nvidia, que neste momento é uma das maiores empresas do mundo, perguntaram-lhe agora recentemente numa entrevista, por isso, qual era o conselho que ele daria a ele próprio, mais novo, há 20, 30 anos atrás, antes, ou quando criou... É uma boa pergunta também. E então o que ele disse era, ou seja, não, eu acho que a pergunta até era um bocadinho diferente, era o que é que ele faria diferente. Acho que a pergunta que lhe fizeram, o que é que farias diferente entendi. Há 20, 30 anos em relação... e a resposta que ele deu é não faria. Eu não teria começado a Nvidia. E estamos a falar de uma das pessoas mais ricas do mundo, que criou uma empresa que neste momento... Sucesso. Extremamente sucesso, e neste momento, por isso a Nvidia é a base da revolução da inteligência artificial. Por isso,
todos os modelos os hardwares usam exatamente, deles. por isso era impossível para uma OpenAI ou para um Gemini da Google conseguir os avanços que eles tiveram em termos de modelos computacionais sem este hardware, por isso teve um impacto absolutamente brutal, mas o que ele diz é que o impacto que tem na tua vida, nas tuas relações pessoais e em ti próprio é tão grande e tão doloroso que ele, in hindsight, sente que se fosse hoje não fazia. Por isso, o meu conselho é... Não faça. Um bocadinho diferente. Com todo esse contexto, eu achei que você já ia falar, é melhor não fazer. Eu diria que tu tens que querer mesmo muito, tens que querer mesmo muito, tens que estar disposto, mais uma vez, fazendo aqui o paralelismo às relações, é quase como perseguir um companheiro ou uma companheira que à partida não está muito interessada em nós, e então é mesmo preciso gostar muito, porque vamos levar nãos e não há garantia de sucesso. Há zero garantia de sucesso. Vão ser muitas desilusões, vão ser muitas noites sem dormir ou mal dormidas, para haver uma probabilidade. E depois, the odds are against you, por isso as probabilidades estão contra ti. Isto são números estatísticos. 70% das startups vão à falência sem levantar sequer capital significativo, e das 30% que levantam, a maioria delas continua a não ter sequer, por estar ali um 20-30% que faz dinheiro, e as outras é quase break-even, quer dizer, são vendidas com dinheiro suficiente para pagar aos investidores, e o resto causa mesmo perdas, por isso. E gente boa também, é né? Fantástica. Não é tipo por incompetência. Não, são pessoas realmente muito boas. E principalmente nas áreas de Deep Tech, quer dizer, por exemplo, na área da fusão nuclear, não é? Criar energia limpa. Há décadas que pessoas absolutamente brilhantes têm empresas e criaram empresas para tentar ter desenvolvimentos nessa área e não conseguiram, porque há problemas tecnológicos que à partida se pensava que eram resolvidos em 2-3 anos e precisavam de 20 ou 30 anos. Sim. E nunca ninguém sabe. Por exemplo, neste momento fala-se muito do AGI, não é? Da inteligência artificial generalizada. Toda a gente espera que chegue até ao fim da década, mas a verdade é que ninguém sabe se vai ser até ao fim da década, se vai ser até ao fim do século, se vamos precisar de mais 100 anos, nobody knows. E o ponto é que, e eu acho que, mais uma vez, o superpower de cada fundador tem que ser estar disposto a e olhar para isto como um bilhete de lotaria, encarar dessa forma, lutar para ele, dedicar, e depois ao final, se não correr bem, apreciar na mesma a journey, por ser a jornada, e pronto, e à partida partir para outra. Por isso o meu conselho é pensar e repensar muito, muito bem se é esse o projeto que vocês querem ter nos próximos 5 a 7 anos, se estão dispostos a passar por todo esse blood, sweat and tears, esse sangue, suor e lágrimas, e se for... Falar então, com a esposa, o marido, né, de quem tiver filhos. Claramente, garantir que é um projeto que há buy-in da família toda. Todo mundo comprou ideia. Pronto, e se sim, eu acho que é das coisas mais recompensantes. Por exemplo, posso partilhar que houve contratações, houve momentos de entrega de produto a parceiros, obviamente também as questões das rondas de investimento, mas há momentos muito rewarding. Por exemplo, nós vermos às vezes até nos offsites da equipa, quando pegamos na equipa e vamos todos para o meio para o meio da montanha e vamos pensar, legal. Ok, agora os próximos 12 meses da empresa, tipo, parar, pensar e olhar para aquelas pessoas, tipo, absolutamente brilhantes, que podiam estar em algumas das melhores empresas do mundo, todas juntas, numa sala, resolver problemas que, no fundo, tu também ajudaste a definir, é uma das coisas mais recompensantes do mundo. Mas pronto, eu diria que são as exceções, por isso são muitos momentos de dor, intervalados muito espaçadamente por pequenos instantes de recompensa. Tem gente que fala que é como ter um filho, né? Que dá muito trabalho, mas às vezes um sorriso, alguma coisa que acontece, você tem aquele brilho e fala, vale tudo a pena. É isso mesmo, são pequenos instantes que valem a pena. Pronto, e por isso é
E para as pessoas que estão realmente, absolutamente apaixonadas por resolver, e eu comecei assim, por isso se calhar acabava da mesma forma, pessoas que estão absolutamente apaixonadas por resolver um determinado tipo de problema e querem dedicar os próximos 5 a 7 anos a isso, eu acho que faz sentido e é uma das coisas mais rewarding. Sensacional. Luiz, muito obrigado realmente pelo seu tempo, por ter vindo aqui, compartilhado todo o seu conhecimento. Tenho certeza absoluta que todo mundo que ouviu aqui, assistiu, aprendeu alguma coisa com você. Muito obrigado e você está sempre bem-vindo aqui para voltar. Não, obrigado eu, Leonardo, e pronto, se houver algum... Ajudaram-nos muito quando estávamos a começar a empresa, por isso se houver alguém, algum empreendedor na audiência a ouvir que precisa de ajuda, alguma guidance, eu sou bastante ativo no LinkedIn, é só mandarem-me uma mensagem do que eu puder ajudar, fico ao dispor. Show! E chegamos ao fim de mais um episódio aqui no B2Bcast. Se você gostou dessa conversa, desse bate-papo com o Luiz, curta, compartilha, comenta o que você achou mais interessante ou se tem alguma dúvida. E se você gosta desses assuntos de marketing, empreendedorismo, vendas, no universo B2B, se inscreva no canal para não perder nenhum episódio do B2Bcast. Tá bom? Então eu espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.